Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta oitava do Natal, em que ainda participamos um pouquinho daquelas alegrias próprias ao nascimento do Salvador, entretanto, os paramentos tornam-se de uma cor um pouco mais rubra, de sangue, porque lembramos aqueles, além do inocente por excelência, que é o menino Jesus, aqueles que são os santos inocentes, que devido ao despotismo de Herodes foram levados à morte, que os leva por vezes a alguns dos maiores desmandos nesta terra. Também às vezes nós queremos endeusar-nos e acabamos humilhados pelo pecado. Somos pecadores, é bem verdade, e convém que assim o reconheçamos. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra.
Oremos. Senhor nosso Deus, que neste dia fostes glorificado, não pelas palavras, mas pelo sangue dos mártires inocentes, fazei que a nossa vida dê testemunho da fé que os nossos lábios professam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E estes zumbis? Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminharmos na luz, como Ele vive na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Palavra do Senhor. Graças. O Senhor liberta os que nele se refugiam. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Se o Senhor não estivesse conosco, os homens que se levantaram contra nós ter-nos-iam devorado vivos no furor da sua ira. O Senhor liberta os que nele se refugiam. As águas ter-nos-iam afogado, a torrente teria passado sobre nós. Sobre nós teriam passado as águas impetuosas. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Quebrou-se a armadilha e nós ficamos livres. A
proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor liberta os que nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O exército resplandecente dos mártires canta os vossos louvores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de os magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou consigo o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até à morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor anunciara pelos profetas. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que fora iludido pelos magos, encheu-se de grande furor e mandou matar em Belém e no seu território todos os meninos de 2 anos ou menos, conforme o tempo que os magos lhe tinham indicado. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias anunciara ao dizer: Ouviu-se uma voz em Ramá, lamentos e gemidos sem fim. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles já não existem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus alertou os seus apóstolos: Vós, se quiserdes ser os primeiros, não sejais como os potentados deste mundo, que oprimem, tiranizam. Se quiserdes ser os primeiros, tendes de ser os últimos. Os últimos serão os primeiros. E assim, Jesus
vem-nos dizer que, antes de mais, toda a autoridade, é certo, vem de Deus, mas deve vir como quem se coloca ao serviço, como Ele mesmo veio, não para ser servido, mas para servir. É dentro desse contexto que hoje em dia nós damos até o nome aos ministérios, de ministério, que vem do latim minus, que significa aqueles que se devem colocar ao serviço. Na verdade, desde os primeiros tempos da Igreja, que os cristãos tinham bem a noção de que Deus é só um. Não caberia então aos potentados, não caberia então aos líderes desta terra serem deuses. Kaiser non est Kyrios. O César não era um senhor. O que surgiu de tudo isso foram perseguições aos cristãos, várias. O César não suportava outros deuses além dele. Outros deuses, claro está, aqueles que estavam fechados dentro do templo, mas não podiam ser deuses que coibissem a sua tirania. Maquiavel veio bem explicitar esse pensamento humano, lá pelo renascentismo. Os fins justificam os meios. Surgiram assim muitas das formas políticas, nas quais não se olham aos fins, nem aos meios, para se atingir os caprichos dos governantes. E assim nós tivemos alguns dos maiores desmandos e problemas da história, quando determinados líderes quiseram ser totalitários, plenos de poderes, com direito inclusive sobre a vida e sobre a morte, e com desejo de conquista do mundo. Assim tivemos nós grandes guerras, assim tivemos nós dos maiores desrespeitos pela pessoa humana e pela vida humana. Assim era naquele tempo, com Herodes o Grande. Não que seu filho Herodes Antipas não tivesse seguido depois as pisadas do pai. Escutar que tinha vindo à terra um Deus? Que Deus é esse? Mandai-o trazer aqui para que também eu o adore, dizia Herodes na sua hipocrisia, que entretanto não queria adorar, mas matar o menino, pois não podia suportar que houvesse alguém maior do que ele. E assim mandou essa chacina de inocentes, de crianças com menos de 2 anos, pois nada, nem ninguém, e até mesmo um menino, uma criança, um bebê, o deveriam impedir de exercer a sua tirania, de exercer o seu capricho, o seu belo prazer. Não foi assim também o seu filho, quando mandou que trouxessem numa bandeja a cabeça de João Batista, esse filho que vivia entre a luxúria e as festas? Foi também um outro Herodes, que ficou marcado na história pela sua covardia e pela sua vida de prazeres ilegítimos. Não te é lícito, dizia São João Batista. São João Batista não deixou de proclamar as verdades, assim como a Igreja até aos nossos dias não deve, nem pode abandonar esse caráter profético de quem muitas das vezes diz a verdade. Por isso não cabe à Igreja, com certeza, fazer política nem adotar cores partidárias. A Igreja não entra em questões políticas porque gosta, porque lhe apetece, porque quer, mas porque muitas das vezes vê feridos o valor da vida, os princípios que existiam muito antes até da política e as instituições, tal como a família, e vê feridos os direitos mais básicos do homem. E por isso a Igreja de novo se levanta com a sua voz, com o seu caráter profético, mais ou menos como um João Batista, a dizer: não vos é lícito fazer tudo isso que quereis. Os homens, no século passado, aspiraram muitas das vezes
a serem como deuses e a acharem que as novas técnicas e ciências poderiam fazer com que eles controlassem a própria natureza. Hoje talvez eles se arrependam e hoje em dia temos que repensar a ação dos homens e o conflito muitas das vezes com a obra da criação de Deus, que muitas das vezes parece revoltar-se contra os próprios homens e virar-se contra eles. E aquele homem que tinha tantas aspirações, que chegou a transformar até o próprio positivismo numa religião, viu defraudadas as suas ideias de controlar a própria natureza. Mas também o homem, nos nossos dias, meus irmãos e minhas irmãs, tem outras aspirações. Aspira ele a controlar a vida. Quem deve nascer ou quem não deve nascer. E não só o quê, mas quem. Menino ou menina, terá os olhos azuis ou castanhos. É o homem na sua sede e aspiração de hoje em dia controlar até a própria vida. Quem deve existir e quem não deverá existir. E por isso mesmo, não só aqueles que devem nascer, mas também aqueles que estão doentes ou velhos e devem morrer. O homem arrependeu-se outrora de querer controlar a natureza com a ciência, mas há de arrepender-se um dia também de querer ser senhor da própria vida, quando há um só Senhor, Deus. Há uns tempos atrás participei num encontro de sacerdotes, eram sacerdotes do centro e sul de Portugal, e veio-nos falar um político, um homem da política. Bom, e ele veio dizer algo que eu já tinha reparado, e que está nos números, nas estatísticas. Eu andei nas missões aí fora e via muita juventude, até mesmo nas igrejas, mas também nas ruas. Cheguei a Portugal e notei este Portugal envelhecido. E tantas cabecinhas de cotonete, como eu até lhe chamava. E às vezes não eram cabeças de cotonete, até pintavam os cotonetes. Mas enfim, quantos cabelinhos brancos. Onde está a nossa juventude? Como o nosso povo está envelhecido. E esse político dizia-nos inclusive, olha, Portugal está a envelhecer muito. E nós vamos depender da Igreja para ajudar-nos a tomar conta dos idosos no futuro. Quando é para criticar as IPSS, eles estão por aí, hein? Mas por outro lado, depois vêm-nos dizer que precisam da nossa ajuda para tomar conta dos idosos. Aqueles padres escutaram tudo muito comprazidos, a dizer é isso mesmo, é a missão da caridade da Igreja. Eu concordo com tudo isso, mas eu nem pertencia àquele clero, eu levantei-me e meti a boca no trombone. Eu disse, escute lá. Vocês com as vossas políticas de controle de natalidade, que sabem bem que a Igreja sempre se opôs, e temos hoje em dia como resultado um Portugal envelhecido, com consequências sociais e económicas, inclusive tremendas. E vocês que aprontaram a asneira, agora vêm-nos pedir a nós para tomar conta da asneira que vocês fizeram? Remexeram-se na cadeira. O político disse, não, de fato, houve um laicismo contrário à Igreja, radical, terrível. Desviou um pouquinho aquela técnica hábil que nós sabemos, que eles têm muita lábia, muita garganta e poucas peneiras. E logo desviou a conversa. Mas é a verdade de hoje. E a verdade da amanhã é que se estamos a ter tantos velhinhos que são incómodo para o Estado, vem a eutanásia. Assim a gente controla. E temos um Estado que nem um gigante que quer controlar tudo e todos e daqui a pouco vai controlar quem nasce ou quem morre. E nós, haja economia boa, tenha o dinheiro no bolso, não falta sardinha, ai meu Deus que vai faltar sardinha. E não nos damos conta de que muitas das vezes estão a ferir alguns dos princípios mais básicos e dos direitos mais básicos do homem. Por isso a Igreja só se pode levantar hoje e amanhã de novo, de modo profético, a dizer não te é lícito
Não te é lícito tirares a vida a ninguém. Não é lícito, nem devia ser, termos novos Herodes no mundo de hoje, a promover novas matanças de inocentes. Meus irmãos e minhas irmãs, sois vós quem votais. O passarinho está no poleiro devido a quem lá o coloca. Por isso sois vós também que estáis chamados a ter critérios, a ter uma outra visão das coisas, a seres também vós, como cristãos que deveis ser, promotores da vida, promotores da família, promotores do bem. Não façais como eu tinha uma professora de inglês que ela dizia: quando o padre começa a falar de política eu saio da igreja. A igreja não é para se falar de política. Tem razão. Entretanto, como eu sou doutor em filosofia política, que aliás acho que a maior parte dos políticos, uns até são atores e outras coisas, nem têm doutorado em filosofia política. Eu sou doutor em filosofia política e moral social, então eu posso falar. Mas eu estou a falar de temas que têm a ver com a moral social, a moral dos povos, a moral dos homens, a vida, que são valores que não pertencem com certeza à política, mas sempre foram defendidos pela Igreja. Estais também vós chamados como cristãos a não permitir que novos inocentes sejam mortos e a promoverem uma cultura da vida nos dias de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, a família é aquele lugar, aquela célula base na sociedade, que se ela vai bem, a grande sociedade também vai melhor. E é sempre uma alegria quando temos um casal que dá um bom exemplo de há 25 anos estarem juntos e que daqui a 25 desejam comemorar mais bodas e depois ainda as outras e vai por aí afora. E esse bom exemplo então torna-se e deve ser sempre público. Hoje em dia temos tantos maus exemplos na sociedade, quando temos o bom, devemos colocar assim, apresentá-los a todos, até àqueles que nos acompanham lá em casa. E assim, temos este nosso irmão e esta nossa irmã, Fernando e Maria, que hoje cumprem os seus 25 anos de matrimónio. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Vão rezar eles e rezamos nós também por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Eles vão agora trocar as alianças, repetindo aquele mesmo gesto que fizeram há 25 anos atrás. Desta vez em silêncio, mas recordando aquela aliança que fizeram com Deus e entre eles de fidelidade mútua. É como na vida, algumas coisas às vezes custam, mas quando elas custam, damos mais valor a elas. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. E o santuário quer oferecer-vos este símbolo do Imaculado Coração de Maria, seja este coração aquele seguro e suave refúgio que vos protege e vos liberta de todos os males.
Deus abençoe muito. Paz, felicidades. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãs e irmãos, celebremos a festa dos santos inocentes que foram testemunhas de Cristo, não por palavras, mas pelo sangue, e apresentemos ao Senhor as nossas súplicas, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que a Santa Igreja, nossa Mãe, caminhe na luz do Deus verdadeiro e anuncie Jesus Cristo aos homens de hoje, oremos, irmãos. Para que o nascimento de Cristo Redentor faça do sangue derramado pelos mártires semente de novos cristãos, oremos, irmãos. Para que os governos das nações e os cidadãos respeitem e defendam a vida humana desde a concepção até à morte, oremos, irmãos. Para que Deus venha em defesa dos mais débeis, extinga a crueldade dos violentos e socorra os que não têm nome nem voz, oremos, irmãos. Para que o rosto inocente das crianças seja espelho onde os homens vejam a Cristo, que os convida a ser santos como Ele é santo, oremos, irmãos. Para que todos os cristãos desta comunidade cultivem a pureza do coração e pelas obras mostrem a sua fé, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, as nossas súplicas pelos que têm de fugir para não serem mortos e pela dor de todos os inocentes. Concedei a paz e a justiça ao mundo inteiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Senhor, que santificais também as crianças que ainda não podem conhecer-vos, aceitai os dons dos vossos fiéis e dai-nos a pureza de corpo e alma, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marto e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Deus, dai ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória. E nós vimos a sua glória. Os montes trarão a paz ao povo e as colinas a justiça. Ele fará justiça aos mais humildes do povo, salvará os indigentes e abaterá os opressores. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória. E nós vimos a sua permanecerá como o sol e como a lua, de geração em geração. Descerá como a chuva sobre a relva, como a água que fecunda a terra. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos
será justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua Oremos. Pai de misericórdia, abri os tesouros da redenção aos fiéis que receberam os santos mistérios na festa dos santos inocentes, que ainda sem falar professaram a fé no vosso Filho e foram glorificados pela graça do seu nascimento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos
E fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja todos um dia muito abençoado e para aqueles que não nos encontrarmos até à passagem do ano, um santo ano cheio das graças e bênçãos do menino Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.